Tá aparecendo aí já, né? Sim. Beleza. Então, pessoal, o Zé Wander deu uma sugestão aí no mês passado. Na verdade, ele compartilhou uma dessas pesquisas e eu estava avaliando as outras duas, e aí a gente combinou de compartilhar com vocês um pouco dos resultados dessas pesquisas e discutir um pouco de como que as empresas estão lidando com esses temas aí. E aí nós combinamos aí de, principalmente o Zé Wander e o Juninho, ajudarem aí na apresentação e vocês aí colaborarem com a gente aí de compartilhar um pouco do que concorda, do que discorda, do que acha que não, na visão de vocês, né, a pesquisa está correta, não está correta, tem dúvida, e aí a gente pode debater um pouquinho aí. Então, primeiro eu vou falar um pouco de cada uma das três pesquisas, né? A primeira aqui, ela chama Techs do Amanhã, foi realizada pela Deloitte, foi realizada com 159 empresas, e o objetivo principal dessa pesquisa deles foi avaliar tecnologias e recursos que as empresas estão utilizando ou pretendem utilizar, considerando aí os desafios tributários. Então, fala de evolução tecnológica, de transformação digital, da busca aí pelo compliance, colhe também um pouco da visão das empresas em relação às propostas de reforma tributária, um pouco do ambiente afetado aí pela Covid, né? E como que as empresas pretendem se beneficiar dessas tecnologias novas, no caso aqui da Deloitte, focando mais em inteligência artificial e RPA, né? É o principal objetivo. Eles publicaram essa pesquisa em junho do ano passado. A segunda pesquisa chama Tax Trends, ela foi realizada pela Archivay em parceria com a Dultex. Eles ouviram 397 profissionais e o objetivo deles foi questionar temas relacionados a perfil, desenvolvimento e carreira de profissionais, processos, tecnologia das empresas, impactos da pandemia, quais são e aí algumas outras tendências que eu nem vou trazer aqui para essa apresentação, relacionado a contactless e a Pix, né? E também um questionamento sobre as expectativas de reforma tributária. As respostas foram reunidas em outubro do ano passado, é a pesquisa mais recente aqui das três. E a terceira pesquisa é uma pesquisa que foi feita buscando informações das áreas fiscais das empresas, pela OOBJ, foi feita com 121 empresas e com o objetivo também de entender perfil, processos, indicadores, metas, objetivos, gestão das equipes, tem um pouco de salários e de como as empresas dão feedback e recompensam aí os funcionários, que eu também deixei esse pedaço aqui de fora, porque é muita coisa para a gente interligar aqui. E todas, na hora que a Poliana compartilhar com vocês a apresentação, ela vai compartilhar também as três pesquisas, e aqui no slide também vai ter o link aqui para quem quiser clicar e ir lá para o site, se cadastrar ou baixar a pesquisa lá. As respostas foram reunidas entre março e maio do ano passado, mas a pesquisa foi divulgada no segundo semestre. E a gente até apoiou na época aqui pela Blutex, divulgando essa pesquisa aqui. Aí primeiro, né, a amostra e a metodologia. Então aqui a gente tem uma visão de que tipos de empresas e profissionais responderam a quais pesquisas, né? Então primeiro, a pesquisa da Deloitte, foram 159 empresas e dessas respostas, né, dos respondentes e tal, 71% em cargos executivos. Então, vocês vão perceber que tem mais respostas de executivos do que de operação das empresas, como nas outras pesquisas o inverso. E quase a metade aqui dos respondentes, 43%, né, das empresas, são com faturamento acima de 500 milhões por ano. E aí tem um pouco aqui dos percentuais e dos negócios que não vamos detalhar muito aqui.
No caso da pesquisa da Arquivei, que é a Tax Trends, a maior parte, né, de quem respondeu está abaixo de 200 milhões. Então, 70% é abaixo de 200 milhões e apenas 30% é acima de 200 milhões. Então, vamos ter respostas aqui mais relacionadas a médias e pequenas empresas do que de grandes empresas. E o número de funcionários, né, também a maior parte aí está entre 10 até 200, vamos dizer, tem aí mais da metade das empresas. Deixa eu ver qual a quantidade aqui de lucro. A quantidade de lucro real aqui é 27, 37, 41. Mais ou menos a metade é lucro real. E aí tem também os setores de atuação ali que não tem muita relevância, né, para o que a gente vai comparar aqui. Já a terceira pesquisa, que é da OBJ, ela também está mais focada em empresas médias para pequena. Oi? Né, parecido, semelhante com a Arquivei mesmo. Isso, né? Exatamente. Por quê, né? Porque para quem não conhece de nome, a Arquivei e a OBJ são empresas focadas em sistema de emissão de documento fiscal eletrônico, né? De nota fiscal eletrônica normal ou de serviço. Essa é o principal foco deles. Então, eles têm um número gigante de clientes e clientes de menor porte, né? E no caso da Deloitte, é uma pesquisa direcionada para clientes e não clientes, e aí a base deles tem empresas de porte médio para maior com mais quantidade, né? Aí sobre quem respondeu, né? No caso da Deloitte, então a gente já comentou que a maior parte está no nível de gestão, né? Então apenas 6% dos que responderam, no caso da Deloitte, não tem cargo de gestão. Também em que áreas eles atuam, né? A maior parte em uma área, cuida de uma área só, e a menor parte de várias áreas, e a maior parte gestão tributária e segundo contabilidade. Depois, menos respondentes das áreas financeira, controles internos e administrativo. No caso da Arquivei, a maior parte aqui, né, analista júnior, pleno e tal, e um número aí de gerente e diretor de 30% mais ou menos, né? Então bem diferente do público que respondeu na Deloitte. E aqui no caso da OBJ, muito parecido com o da Arquivei, né? Então uma grandíssima parte analista, né? Eles não entraram no mérito aqui de nível do analista, mas separaram só o auxiliar, o assistente, mas juntando aí analista, assistente e auxiliar, dá mais de 50%, como a gente viu lá atrás. Aí falando um pouco agora dos resultados da pesquisa em si, né? Então o primeiro ponto aqui que eu trago é a estrutura que a área tributária tem, né? Então, na resposta aí das mais de 150 empresas da Deloitte, eles trouxeram, né, que a maior parte, né, vamos dizer, para as empresas que são, no caso aqui da maioria de vocês aqui, né, que estão aí acima dos 500 milhões para bilhão e tal, a média, vamos pegar aqui, né, profissionais da área tributária, né, então nós temos aqui mais ou menos a metade das empresas que responderam tem de 1 a 5, né, 23% tem de 6 a 10, 19% tem de 11 a 50 e 8% tem mais de 50 pessoas na área tributária. Dos 90% aí que responderam, esse foi o resultado, né? E aí a média de profissionais na área tributária, ela varia conforme o tamanho da empresa, por óbvio, né? Então, e também nessa pesquisa eles levantaram o quanto essas empresas terceirizam as pessoas, né? Então eles colocam aqui a quantidade total dos colaboradores, né, que fazem parte da área tributária, e dessa parte,
quantos que terceirizam até 20% ou mais de 20%, né? Então, percebam que nós temos aqui no caso de terceirização de mais de 20%, a maior parte, né? Então, a maior parte tem uma terceirização grande, e aí também das empresas médias e grandes tem, com certeza, aqui no meio, alguns centros de serviço compartilhado e algumas prestações de serviços externas também, né? Aqui seria legal comentar, Zé, seria os BPOs, né? É isso que você está entendendo? Uhum. Isso, tem os externos são os BPOs e os internos os centros de serviços compartilhados, né? Além da estrutura normal da área tributária, né? Uhum. Seria interessante saber se é realmente alocado, né? Ou se é contratação temporária para algum serviço, algum estudo. Não entraram nesse mérito. Uhum. Não entraram nesse mérito, né? É porque, assim, também uma coisa importante também compartilhar é que as pesquisas têm os devidos vieses, né? Então, no caso da Deloitte, ela é uma das maiores terceirizadoras de processos de negócios, né? Então, ela tem uma das, não sei dizer se ela é a maior ou uma das 3 maiores. Então, ela tem uma área, uma terceirização de área tributária forte, né? E o objetivo dela, eu acho que ela até chegou a querer vender para a gente, é RPA, né? Então, ela mede o número de pessoas para falar, ó, isso aqui você consegue reduzir tanto com RPA. Isso, também. Isso aí também tem essas perguntas, que como, isso aí, como o Zé Wander depurou bastante a pesquisa aí, ele já está dando uns spoilers aí para frente. Né? Porque é isso mesmo, dentro desses pontos, ela, no meio da pesquisa, ela está incentivando, né, os respondentes a perceberem que terceirizar é bom, que contratar RPA é bom, né? Então é óbvio, né? Faz parte do contexto, né? E o objetivo nosso aqui é debater isso para a gente ver no que a gente concorda, né? Que é bom, se tudo é bom mesmo, se nem tudo é bom para todo mundo. Então, esse que é importante debater para não ficar com uma visão equivocada, né? Pô, todo mundo está fazendo, então é bom, né? Eu acho que é isso, que você vê diferentes empresas, diferentes perfis, mas você tem um perfil único, mas você consegue analisar, comparar e ver tendência, algumas coisas, né? E tomar decisões mais assertivas, né? Porque realmente eu acho que eu sugeri isso da gente discutir aqui, um bate-papo, e depois vocês vão receber o material completo por isso mesmo, porque realmente a gente está passando um mundo cada vez, igual eu falo, um mundo VUCA, né? Aí todo mundo fala, mas a área fiscal realmente, ainda mais depois do Covid, a gente tem muita coisa transformando nas empresas, nos negócios, a gente tem que ver no que está sendo feito no mercado. Né? Isso aí. E quando vocês veem também, né, Zé, por exemplo aqui, que na média geral, a maioria das empresas entre 500 milhões e 2 bilhões e meio tem, em média, 13 pessoas na área tributária. Então, se você tem 5, mostra que você está com uma produtividade, né, vamos dizer, boa, que tem outros pontos para frente para a gente discutir, mas para iniciar um pouco essa reflexão. E se você tem 25, fala assim, pô, eu estou fora da média aqui do tanto de gente que tem na área. Então, vamos entender os motivos disso. O escopo da área, né? Queria só entender o número. Quando você fala, então, em média 13, e vamos pegar as duas linhas aí na média 13. Você tem 18 e tem 9. O 18 significa terceirizam mais de 20. E o 9 terceirizam até 20, certo? E o 13 é a média. A 13 é a média, beleza. Mas vamos pegar qualquer um dos dois, 18 ou 9. Esses 18, por exemplo, que é o que terceirizam mais de 20. O 18 seria, eu tenho mais de 20% desses 18 que são terceiros, é isso que você está entendendo? Correto. Correto? Ou seja, eu tenho 18 na área. Então, digamos que eu tivesse, exemplo, 4, 5 terceiros e 13 internos. Seria isso? Só para estar fazendo continha, só para eu entender, tá? Desculpa que eu não entendi sua pergunta. Se o 18, por exemplo, vamos pegar o menor, o terceirizados até 20, né? Para a gente poder pegar 9 aí. 20% de 9, né? Digamos, seria duas pessoas, tá? Então, o que eu estou dizendo é que dos 9, eu tenho 9 pessoas no tributário, e desses 9, 7 é CLT e 2 são
terceiros? É isso que você está entendendo? Eu estou falando se esse é o quadro geral, Sim, ou se o 9 é SLT tem mais 2 terceiros, é só para a gente saber a conta. Né? É assim, é que a forma que eles Não apresentam, fala, né? não é da forma que consiga dizer que o que você falou é verdade. Exato. Porque a forma que eles apresentam é assim, empresas que terceirizam mais de 20%, elas, em média, elas têm... Não, tem 13 no ou exemplo seu, você 10%. ficou no exemplo do 18, né? Seria, eu só Elas, quebrei o número, esquece o 13, é só para entender assim, ó, 18 e 9. O 18 e 9 é o número de pessoas dentro, né, as empresas entre 500 e 2,5, é o número de pessoas dentro do tributário. Eu tenho 9 pessoas, eu tenho 18 pessoas, vai, entendeu? É isso que eu estou entendendo que é isso, é a média de profissionais da área. Eu tenho 9 pessoas, a média é 9, ter 9 pessoas na área. Ou você está entendendo que o 9 é terceirizado, quer dizer, se o 9 for terceirizado, que é 20%, então ele tem 50 na área. Você entendeu o que eu estou dizendo? Projeção? se o 9 é o grupo que está com até 20%. É porque Então, assim, é que eles não, não mas bem, separaram se o for número confundir 9 é o demais, deixa. resultado. Não, é porque assim, Eu ó, acho que isso aí é número total. O que eu acho assim, isso é número isso. total. Então, é Entendeu? isso que eu também acho, é número Eu acho que isso é total. número total de área, número total Então, de funcionários. Eu então, acho. correto. É isso que eu entendo também. Eles só separaram quem terceiriza menos de 20, mais de 20 e colocaram a média geral. Eu tô Isso. vendo o slide que depois vocês vão receber na íntegra, tem um texto aí, né, Zé? Acho que a média de funcionários da área tributária é de 12 profissionais, 2 a menos que os 14 em 2015, da pesquisa sobre gestão. Essa média é influenciada por fatores e tal. Então, se a média geral estão falando que é 12, Então, eu também fico em dúvida. Não, então, Tá deixa bom. eu Não, mas colocar. tudo bem, só para Não, a mas gente espera aí, poder. Juninho, é porque para as pessoas entenderem. Eu vou colocar o meu entendimento que você concordou com ele. E lendo o slide é o meu entendimento, né? Lendo, inclusive, o texto que o Zé Vander leu aí. Então, assim, as empresas que... qual é a média geral de funcionários na área tributária da empresa? 12. Que não está aqui no slide. 12, que está no detalhe da pesquisa que o Zé Vander acabou de ler. 12, essa é a média geral. Qual que é a média para quem para quem fatura mais que 2,5 bilhões? 34. Né? Qual que é a média de funcionários na área tributária para quem fatura entre 500 milhões e 2 bilhões e meio? 13. Dentre essas empresas que faturam entre 500 milhões e 2 bilhões e meio, dentre elas, aquelas que disseram terceirizar até 20%, elas têm, em média, no total, somando terceirizados e funcionários, 9. E as que terceirizam mais de 20%, 18%. Então, é isso, não tem uma somatória, não, é o número final. Então, a Usiminas terceiriza menos de 20%. É como se a resposta da Usiminas aqui fosse que ela tem 18% na área tributária. E não fazer a conta de quanto que é 20%. O número aqui já é o resultado. É a média de funcionários. O total, isso aí. Total de funcionários, digamos assim. Isso. Total de gente alocada. Isso, exatamente. É o que eu acho também. Isso aí. É o número então, mais próximo. Isso. E o Zé Vander leu aí a pesquisa, e ela fala que a média geral é 12, então 12 é a média geral mesmo total, independente de terceirização ou não terceirização. Né? Aí, conforme o porte da empresa, aumenta ou diminui. Né? O que isso aqui está demonstrando, né, o que eu entendi, é que as empresas que terceirizam mais de 20%, elas têm mais gente na área tributária, né? Exatamente. Sim. Na verdade, aqui na pesquisa mostra que tem o dobro do que quem terceiriza até 20%. Perfeito. Então, por isso que eu te perguntei no início se era para algum serviço específico, né? Porque aí o cara poderia contar, né? Então, tempo, o cara está ali terceiro fazendo um trabalho, né? E que pode ser com o tempo se termine, projeto, enfim, não sei. Não sei, mas é interessante depois a gente discutir isso, fazer até um benchmark aqui. Sim, ok, Juninho, mas é porque assim, aqui é a estrutura da área tributária. É a média de profissionais da área tributária. Então não tem nenhuma conta de horas de atendimento, nem nada disso. Só
Vou dar o meu quantas exemplo pessoas aqui, tem na área ó, Zé tributária. e Juninho. Por exemplo, a CBMM fatura mais de 2,5 bilhões. Nós temos X funcionários aqui. O que é a média que eu vejo? Como a gente terceiriza pouco, é 25. Então, eu tenho, vamos dizer, 18, estou um pouco abaixo da média, né? É claro, tem o escopo, outras coisas. Ô Zé, mas tem um outro detalhe que valeria a pena, que eu ia falar. É que o seguinte, o que nós chamamos de área tributária? Tem gente O que acha escopo, né? que é só planejamento tributário e atendimento a obrigações acessórias. Tem outras áreas que englobam o registro de nota, por exemplo. A nossa Né? até portaria agora. Então acho que é também Desculpa. interessante, isso aí até na pesquisa não tem isso, mas seria interessante entender a estrutura de área tributária. Seria legal depois a gente tentar achar alguma ou algum trabalho nesse sentido. Não, tem algumas respostas nessas pesquisas sobre isso, e respostas, algumas, né, que não são as mesmas do que entre as pesquisas, tem alguma variação, que algumas a gente vai comentar aqui, outras estão no detalhe da pesquisa, né? Tá. Mas, assim, o foco desta pesquisa da Deloitte, ela é focada em gestão tributária. Então, se quem está respondendo, seja o Juninho ou o Zé Vander, no processo de resposta, ele está vendo que ela está tratando de gestão tributária. Se o Zé Vander considerou recebimento de nota e o Juninho não considerou, aí é da interpretação de cada um, que a pesquisa não consegue resolver isso. Então, ela tem... porque assim, quando a gente vai lá responder a pesquisa, ou vai criar a pesquisa, a gente procura colocar nos objetivos, que foi o que eu trouxe para vocês aqui no começo, para vocês entenderem qual foi o objetivo traçado. Então, vamos pegar esse exemplo da Deloitte. O objetivo traçado pela Deloitte foi, ela quer avaliar tecnologia e recursos para os desafios tributários. E aí, no processo lá de resposta à pesquisa, ela vai colocando as perguntas no nível de detalhe e as opções para você responder, com o objetivo de que você responda dentro da linha de que ela quer, né, ter o entendimento. Então, o foco é gestão tributária. E mais na frente o Zé vai passar aí, Juninho, vai pôr o que é horas gastas em gestão tributária e depois dedicando, separando por apuração, preenchimento, tá, outras coisas. Daqui uns 8 slides. Aí. Isso aí. Então, tem, assim, além das pesquisas terem os vieses de quem está pesquisando, você também tem que dar o desconto de que vão ter informações incorretas e conflitantes. Então, vai ter a questão interpretativa. Quando o gerente da área respondeu a pesquisa, tem uma visão, e um analista respondeu, ele tem outra visão. Então, isso aí faz parte dos desvios aí das pesquisas, né? Entendi. Ainda sobre estrutura, no caso da OBJ, que é focada mais em pequenas e médias, ela chegou aqui ao seguinte resultado. Vamos pegar a grande empresa como exemplo, né? Então, ela chegou à conclusão aqui que as grandes empresas, elas têm aqui, ó, vamos pegar um percentual aqui... 33% é o maior, né? Que é de 5 a 10. Vamos pegar aqui, ó, quase a metade, né? Quase a metade, vamos pegar de 21 para cima, né? Então, assim, 10%, 24% tem mais que 21, sendo que 14% tem mais que 100, né? Então, aqui a quantidade, né, para quem não acompanhou aqui o que eu não mostrei aqui, né? Então, o objetivo é, cada cor aqui é a quantidade de funcionários, né, de colaboradores na área fiscal, e aí o porte de empresa. Então, empresa, microempresa, ainda tem algumas aqui que responderam que tem de 5 a 10 na área fiscal. Então, assim, uma microempresa ter de 5 a 10 na área fiscal passa mais por uma resposta incorreta, com uma chance grande de ser incorreta, né, como exemplo, do que uma resposta certa. Então, essas interpretações é que têm que ser feitas, porque realmente não dá para tratar como respostas absolutas, não. E aí, por isso como uma grande empresa ter 19, né? 19% em até 5, né? Isso, exatamente. Só se for uma área muito específica, né? Só se for planejamento tributário, só. O que eles considerou como grande também, que lá no início da pesquisa também eles colocam, né, o faturamento. Isso, por isso que eu achei legal a gente trazer 3 pesquisas para a gente ver como tem, dependendo de qual você vê, você vai achar que é uma verdade, né? E nenhuma das 3 são verdades absolutas, mas ajudam a formar aí o que é o cenário, né?
Aí, agora, né, estão passando aqui a parte da estrutura, né? Aí, na pesquisa da Arquivei, pergunta como que esses profissionais se atualizam, né? Então, uma grande parte respondeu que se atualiza da forma mais gratuita, né? Blogs e conteúdos da internet, webinários ou eventos online, canais oficiais do governo. Então, vejam que aqui a maior parte do que está respondendo é de pequena e média empresa, e a maior parte está nessa linha principalmente do que é disponível gratuitamente ou bem mais barato. Agora, um ponto aqui que é de gestão nossa, que eu acho que isso é legal, mas, quer dizer, o nome por si só fala, mas entre nós aqui para debate, é como que a gente estrutura a área para se atualizar, né? A gente tem uma célula de atualização, todo mundo lê um pouco, né? Mas aí tem um cara que é mais responsável federal, acho que é uma das coisas que acho que é legal, né? Como que estruturamos isso, né? Sim, porque aqui tem, no caso aqui da Arquivei, vamos pegar aqui, os 3 principais são esses, né? Blogs, webinars, canais oficiais do governo. Quando você vai para a OBJ, pensando que o público é muito parecido, né? As respostas deveriam ser também parecidas, só que a forma que eles perguntaram não separou muito o que é um site especializado pago do que é um gratuito, né? Então, a grande parte respondeu usar sites especializados, né? Mas sites dos órgãos e publicações oficiais aqui ficou com 47%, por exemplo. Na pesquisa da Arquivei, que aqui acabou que eles não colocaram o percentual aqui, né? Ficou ali só a quantidade, né? Mas ficou entre os principais lá, os canais oficiais do governo, né? E um grupo pequeno de que o RP, de que contratando uma empresa para acompanhar, entra um pouco aí do que o Zé comentou, né? Além dessa questão do como se atualiza, né, a OBJ perguntou como que se qualifica, né? E aí, a maior parte ficou ali entre o que faz curso online e o que não faz nenhum curso, né? Então, vejam que os 2 grupos maiores estão nessa linha, né? Os que fazem e os que não fazem. Aí, no meio do caminho, você tem os cursos presenciais, né? Algumas palestras específicas e outros eventos presenciais, né? Agora, só uma pergunta aqui para debate, assim, até um pouco voltando aí, Zé, e eu acho que a resposta pode ser simples mesmo. Nós, acho que da área tributária, todos temos uma célula interna, de uma forma ou outra, e a gente se atualiza. Eu acredito que essas empresas, a maioria, não depende pode até assinar a Fiscosoft da vida, canais, blogs e tal, mas ela tem uma responsabilidade interna de se atualizar e, se necessário, que vai envolver jurídico, né? É isso mesmo, pessoal? Alguém faz diferente? Só um comentário breve. Talvez vocês, assim, pode parecer, não sei, se não fazemos treinamento é falta de interesse, mas eu acho que não é. Talvez seja uma reclamação até, né? Não tem chance de fazer. A pesquisa não entra nesse mérito, se porque não quer ou porque não pode, mas a resposta é de que se faz ou não faz, né? Entendi. Aí uma subpergunta, né, que poderia ter mas não faz por quê, né? Mas nesse caso eles não fizeram essa pergunta. Porque com certeza vai ter os que estão reclamando e os que não querem ou não querem fazer. O pessoal da Kinross, Andrade Gutierrez, como é que vocês, voltando aqui na pergunta do Zé Wander, está ligado a como se atualiza, né? Então, como que vocês se atualizam aí e se funciona bem o modelo que vocês têm hoje aí? Péssimo, tá? Araújo. Bom, Zé, aqui na Andrade, o Hélio falando, tem de tudo, né? Sinal de fumaça, contratação do Zé Adriano, enfim, mas a gente tem nós contratamos algumas ferramentas, igual o Zé Wander falou, né? Não é o Fiscosoft, são outras ferramentas, mas que a gente trabalha com essa atualização, né? E como você bem sabe, nós temos uma área dentro do setor chamada Central Fiscal, né? Onde esse time fica avaliando as legislações aí do Brasil inteiro, né? A depender da nossa demanda. Então, essa atualização é constante, né? Não é um negócio muito vivo, né? Você tem uma central, então Exatamente. Mas aí, Zé Wander, o tamanho da empresa também. Mas, na verdade, a questão funciona bem. Eu não confesso que eu não sei. Todo dia eu quero mudar, tá?
Porque tem debate, tem atualização constante, né? E eu acho que não tem uma receita de bolo para isso, né? Vai aonde que o calo aperta mais, sabe? Claro, a depender de algumas demandas, como o SCF, a Edilane acho que está aí com a gente, né? Nesses casos, a gente tem sim algumas consultorias que nos ajudam. Em alguns casos, a gente contrata alguns cursos específicos, a Edilane é muito focada nesse assunto, né? E é assim que nós trabalhamos. Sim, temos umas ferramentas de consultas, né? Que nós contratamos, mas também fazemos trabalho de atualizações constantes, né? Perguntar para o colega também é uma atualização bem constante. De vez em quando eu ligo para o José e assim nós vamos. É isso, só para compartilhar. Pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Max está falando aqui, Ross. Bom, bem aqui, tudo jóia, José Adriano. Tá bom, aqui nós nos atualizamos, né? Nós temos consultorias contratadas, nós temos escritórios de advocacia, temos algumas assinaturas de IOB, Comex Data e por aí vai, e também temos o nosso PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que a empresa proporciona, e que nele nós colocamos os nossos treinamentos, os nossos anseios para atualização das legislações, né, para se manter atualizado. A nossa empresa investe bem, né, nessa questão de atualização. Então, assim, a nossa atualização ela é constante, é diária, né? Nós aqui temos o hábito de fazermos leitura diariamente das atualizações, né, para ver o que se enquadra para a empresa. E trabalhamos dessa maneira e funciona muito bem, né? E além da troca também de experiência com outras empresas, né? O benchmark, né, que a gente faz também. É isso. Legal, muito bom. Hoje você está satisfeito, que eu entendi, né, Max? Que está funcionando bem, né, esse pacote aí, né? Da minha parte, sim. Muito. Muito. Ajuda muito. Tanto as assinaturas que nós temos, né, as consultorias, os escritórios, o próprio PDI nos ajuda bastante. Né? Então, a empresa investe muito em treinamento, então isso nos ajuda bem a compreender esse universo tributário nosso. Né? Beleza, muito bom. E é investimento mesmo. Investimento. Araújo Valorec, quer comentar alguma coisa? Dizer como é que funciona? Alguém mais de outra empresa que está aí participando quer compartilhar alguma coisa? Ei, gente, boa tarde, é a Gisélia. Bom, Gisélia. Joia. Aqui também a gente tem a consultoria, tem o apoio do Zé Adriano, né, que manda pra gente também as atualizações, no GDE também, né, a gente fica sabendo. E tem o escritório de tributário, né, que quando tem uma dúvida mais específica, alguma coisa mais difícil, a gente manda para eles também. E é o setor fiscal que acompanha mesmo com essas ferramentas também. E na sua avaliação funciona bem atualmente, vamos dizer, no geral? Funciona, sim. Ok. Beleza. Não passa nenhuma. Hoje é mais complicado que antigamente. Não faz essa pergunta não, Zé, que aí você vai botar o pessoal aí na... Não, é porque hoje, igual o Hélio falou, aparece fumaça tudo que é lado, porque talvez é em blog, então, porque antigamente a gente já está muito tempo na área fiscal, uns 30 anos já, acontecia na correria de passar alguma alteração, a liga de IPI que mudou. Hoje eu acho que eu vejo isso como menos frequente, né? Assim, eu acho que melhorou mesmo. Acho que um depoimento pessoal. Zé Wander, melhorou, mas assim, não tá 100% ainda não, viu? E é muita coisa também, né? Como se diz, a gente tem mais meios de se de dar de informação, mas a quantidade também aumentou. Né? José Wander, eu sou do tempo que se atualizava o caderninho de CMS diariamente. Sim, eu né? também. Então a gente foi dessa maneira que eu peguei o hábito de leitura, né, da legislação, e hoje eu vejo que é muito, eu entendo assim, que tá muito mais fácil você compreender a coisa do que do que era antes, né? Então hoje você tem tudo na mão, né? Tá tudo na sua frente. Você consegue puxar o histórico de uma legislação e do que alterou muito rapidamente. Antigamente você tinha que fazer pesquisa para você conseguir isso. Hoje tá na palma da mão. Então acho que
melhorando bastante. Ela é seletiva, né, Max? É. Ela é seletiva. Eu também acho que melhorou demais da conta. Nossa, é muito seletivo. Você vai direto, você perde menos tempo para encontrar. Tem mais informações, mas você consegue ir direto ao ponto, né? Isso aí. Eu, como eu estou de fora aqui, eu posso dizer para vocês que acontece pouco, mas até hoje eu tenho notícias de vez em quando de coisas que as pessoas não viram. Tipo uma nota técnica de nota fiscal eletrônica que está que vai entrar em produção semana que vem, daqui a um mês, e a nota técnica existe há um ano. Outras coisas assim, mas coisas pontuais, porque é o que o Zé Wander falou, e até um pouco que vocês falaram, porque mesmo você tendo um arcabouço ali, um monte de gente acompanhando, é muita coisa, e tem momentos que alguma coisa passa, né, que não dá a tanta importância, ou não fica claro que aquilo impacta para a empresa. Mas assim, eu vejo isso hoje muito menos, mas até hoje eu posso dizer para vocês, fevereiro de 2021, eu tive 2 casos de empresas muito grandes, uma que não viu uma nota técnica e uma outra questão na legislação que gerou impacto, que foi surpresa. Uma dessas 3 pesquisas, eu não trouxe isso para os slides, mas uma das 3 pesquisas tem uma pergunta sobre isso, quem foi surpreendido por alguma coisa. Depois eu vou até adicionar esse slide aqui, já que foi um ponto que veio para a discussão aqui. Diga aí. Zé, mas todo dia é uma surpresa que nós temos, né, cara? Isso é um fato. Não, mas o ponto é assim, né, Hélio? É aquilo que você foi surpreendido atrasadamente, entendeu? Tem uma pergunta numa dessas pesquisas que está nessa linha aí, que eu acho que talvez, não sei se o Zé Wander viu essa, eu acabei, porque eu tive que selecionar aqui para trazer alguns, para não ficar um negócio gigantesco, mas eu vou pegar essa também. E aí, assim, o que que te surpreendeu tardiamente, que aí você teve menos tempo, ou eventualmente até teve algum custo por isso, entendeu? E tem alguns casos nessa surpresa aí, que é questão de meio que bola dividida, né, também, né, uma área que deixa para outra que deixa. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A gestão dessa informação, problema, né? Antigamente você tinha talvez gente que ficava, né, não falar por conta, mas você tinha a pessoa responsável por essa busca, leitura e tudo mais. Hoje em dia, talvez a gente virando, não é porque foi transformando, mas virando hoje, dando uma foto agora, como ela é acessível a várias pessoas, cai nisso que o Zé Wander falou, quem é o responsável? Então a gestão, né, dessas publicações publicações, vai. Quem que cuida? Quem que lê? Quem que segrega? Quem que fica responsável? Aqui, por exemplo, dando uma experiência pessoal aqui, a gente há pouco tempo pela empresa que a gente não tinha uma definição tão clara de quem que é responsável por uma CID, por um ITBI, porque tem a questão, quem contrata um terceiro não é só contratar para ele fazer, mas quem fazer aquela gestão, porque talvez a área de exportação contratou lá, mas não era o negócio dele olhar uma CID, e aí, né, passa. Né, isso mesmo. Essas coisas, que aí envolve áreas diferentes, questões de gestão, de contratar um terceiro eu vejo também muita questão da relevância, né? Se o assunto é muito relevante, vai impactar muitas empresas, a discussão ela fica mais acalorada e acaba que você entra ali no meio e chega até você e você vai correr atrás. Se for uma coisa muito específica, acessória, né? Também, se for uma coisa muito específica, né? Você leu ali, tem que fazer com pouco, passou, ninguém falou mais nada, cai no esquecimento. Aí você vai transmitir um FD, eu tenho que mandar esse registro que não estava mapeado. Pode acontecer. Vai nessa linha aí, viu, Marcos? A nossa também, mais ou menos por aí. Eu só queria contar um exemplo rápido. Eu tive uma discussão com a Adriana aí, nos últimos 2 meses, que eu estava aí em janeiro, principalmente. É engraçado que o nosso caso foi de fake, na verdade, viu, gente? Olha só, chega ao ponto da informação ter ruído, né? Não é uma publicação oficial, é uma publicação de bastidor, vamos dizer assim, e nós ficamos num debate de uma informação que era errada, que na verdade não estava publicada, mas que existia, e nós ficamos discutindo olha só, chegamos no nível de discutir algo, né, de debater algo que não é oficial, mas que você já tinha tido uma notícia, e na verdade isso não se materializou. Olha o desgaste que a gente tem, né? Tomar cuidado também com o que chega, né? Então,
só uma curiosidade aqui, eu estou rindo de mim mesmo aqui, vamos falar assim, porque a gente fica tão condicionado a receber informação que até sai do blog, vai no WhatsApp, vai em outras e-mails, né? O meu não sai não, graças a Deus. Eu desde 1999 eu nunca publiquei nada fake, graças a Deus. Tem que ser sempre sempre publicado, né? Já fui posto à prova algumas vezes, inclusive no ano passado, né, com uma instituição normativa acho que foi da postergação da ECB ou da ECF. E por quê? Fonte segura. Então eu não gosto de discutir coisa que não é de fonte segura, porque realmente a gente tem dificuldade. E realmente não é fácil, não. Hoje, o tanto de coisa que tem, gente que quer divulgar um negócio rápido para dizer que foi o primeiro a divulgar e aí não faz como diz a Globo, né? Não checa e recheca, aí depois tem esse problema. Então, acho que esse é um ponto. E aí, esse ponto que o Juninho falou é questão de opinião mesmo. Tem gente que acha uma coisa, acha que é outra e começa a discutir. Eu trouxe aqui, já colei aqui a parte que eu tinha deixado de fora, mas já coloquei para dentro aqui do PowerPoint. A pesquisa da OABJ, então, que é focada mais para médias, para pequenas empresas, ela perguntou quando que a área é surpreendida, né? Com que frequência a sua área é surpreendida com alguma mudança do fisco, né? E aí vejam que a maior parte diz que algumas vezes né? Seja uma ou duas, então é um ponto que realmente tem essa questão, pelos motivos que nós já debatemos aqui, que pode acontecer, né? E aí a gente tenta, né? E aí assim, né? O que a gente tenta fazer aqui até o objetivo da sessão que a gente tem aqui no BXGDE desde o começo, né? É de ter uma sessão de assuntos diversos, que é exatamente para trazer para vocês assim, essas foram as mudanças desde a última reunião e que podem impactar vocês. E sempre que possível a gente alerta naquilo ponto que é específico e a gente fala aquele ponto também que não tem muita relevância e que estão dando como exemplo aqui. Eu vou dizer para vocês um exemplo aqui. Teve uma instituição normativa no ano passado que mudou, fez alterações na IN 86. E aí tem gente gerando, né, aquele terror de que o governo agora vai fiscalizar a IN 86, cuidado, atualiza, faz. E eu trouxe para vocês a mudança aqui no GDE e falei, não esquentem a cabeça porque não mudou nada, vai continuar do jeito que estava. Você pode ou não ser fiscalizado ou autuado. Não tem nada no fisco dizendo que agora é para fiscalizar a IN 86 mais do que ontem. Mas tem gente que até hoje está fazendo um webinar aí para conscientizar as empresas, ajudar com o IN 86. Então, esse tipo de coisa acontece. Aí é o que a gente tem que selecionar aí aonde a gente busca as informações, né? Outro ponto aqui, que aí o Zé também deu um spoiler antes, né, Zé? Na Tex do amanhã lá da Deloitte, eles levantaram as horas gastas em gestão tributária, né? E aí, conforme, né, a receita líquida das empresas, né, na base deles aqui, e eles, de novo, trouxeram aqui o com terceirização e o sem terceirização, né? Então, para dizer o seguinte, com terceirização, vocês vão gastar menos horas do que sem terceirização, né? Esse foi o objetivo aqui do levantamento deles. E então, depois, novamente, né, Zé, só que vocês for ler a pesquisa na íntegra, aí lá menciona observações que isso tudo depende do porte da empresa, o segmento que pode ser regulamentado ou não, estados de atuação, municípios, então assim... Quantidade de estados, de municípios, de estabelecimentos, tudo isso impacta, né? Por isso que é bom depois vocês irem a fundo naquilo que interessa, né? Porque são 100 slides tudo, né, Zé? Então não dá tempo. Então, quando a gente entra nessas discussões de quantidade de horas consumidas, de que o Brasil é mais complexo que o mundo inteiro, então, assim, para alguns, aquele que está sendo apresentado é menos do que ele gasta de verdade, e para outros é mais, né? Então, é normal, né? O fato é que se gasta mais do que se deveria, né? Isso é fato. Pelas dificuldades que a gente já sabe e algumas que a gente vai trazer aqui pelas respostas aqui das pesquisas, tem alguns exemplos de motivos, de dificuldades e tal,
então, que a gente vai poder também debater um pouco aqui. E aí, naquele ponto de que atividades são realizadas pela gestão tributária e qual é o tempo gasto nessas atividades, na pesquisa da Deloitte, estas são as respostas, né? Então, as respostas são de que para apuração gasta-se mais tempo, né? No âmbito federal, né? Gasta-se mais no âmbito federal para todas as atividades, né? Mesmo que independente da atividade, né? A resposta é meio generalizada aqui, mas a gente depois tem alguns detalhes aqui. Então, gasta-se mais tempo para atender as obrigações federais, gasta-se um tempo grande para o que mais apresentou, né? Apuração e pagamento, preenchimento das obrigações, atendimento a fiscalizações, e aí gestão do contencioso tributário. Eu acredito que na maior parte aí de vocês aí acaba sendo tratado pela área jurídica, né? Tem alguém que na área tributária cuida dessa parte aí? Desculpa, José, repete aí, por favor. Gestão do contencioso tributário, né? Indo naquela linha do Juninho de que tem variações do que as empresas fazem e são responsáveis nas suas áreas? O contencioso administrativo, no meu caso, está comigo. Ah, então no seu caso está com você. O administrativo, o judicial, não. Ok. Sim, a nossa linha é mesma, administrativo com né, no caso Júnior, mas o judicial é com o jurídico. E olha o tempo que o pessoal... no caso de vocês também é mais federal mesmo? Todos vocês, 3 que falaram, por exemplo? Só no contencioso administrativo. É administrativo, mas lembrando que o judicial, ninguém faz nada sem falar comigo, né? Então, tá com eles, mas tá comigo, entendeu? Ok, beleza. Então, aqui o pessoal distribuiu um pouco, né, do tempo que gasta, e aí federal para... Acho que federal maior por causa dos tributos, né, Zé? São vários, são mais, né? Talvez por isso. Não sei se aí é volume, se esse quem está muito sujeito ao ICMS, eu não sei se tem alguém da Energisa, por exemplo. Agora, Zé, em termos de valores, no meu caso é federal. Agora, em termos de problemas, não é. Então... Pois é, porque aqui é volume de trabalho, porque eu, particularmente, né, eu acredito que esse número aqui tá um pouco errado. Eu acho, achismo meu, né? Zé, não tá, não. Teve a apresentação da compensação lá. Cara, Perdecomp, todo mundo que transmite tem problema. Não tem uma empresa que não tem. Tá aqui, ó. Tem quantas pessoas aqui hoje? Sei lá, 20. Se falar que não tem, faz uma pesquisa aí que você vai ver que... E aí você transmite, né, umas, sei lá, 50 colunas por informação do Anota, o fisco pede uma planilha com aquelas 50 mais 30. Exatamente. Eu estou com uma estimação gigante aqui da Receita, sempre assim, aí você faz um ano, aí fecha aquele ano, aí vem mais informação, aí você vai casar, mas você vem com mais informação porque o sistema não foi adequado lá atrás, né, 5 anos, né? Simples, José, eu acho que aí, o Zé Wander, não sei se o time está passando por isso, cada decomp que você não homologa, acaba vindo uma autuação de multa isolada. Então, cada problema que você tem com o decomp, você tem 2 processos. Isso aí. Então, beleza. Que esse é o único ponto aqui que eu tinha dúvida de que, por estabelecimentos, né, e aí, infelizmente, não tem ninguém da Energisa aqui agora, que tem muita questão do ICMS em 11 estados, se isso faria ser um pouco diferente, porque eu imaginava que geraria mais trabalho do estadual, em algum ponto ele poderia passar o federal em volume, porque aqui é volume, né, não é valor. Mas está dentro aí do que vocês pensam. Só um adendo, né, o CMS, a legislação é mais complexa, mas as obrigações acessórias são menores, talvez seja essa uma contrapartida. Em termos de intimação, ele está falando aí de trabalho, né? Apuração, quantidade de trabalho, pagamento, Então, nesse caso, como são mais coisas, né? Você tem R, você tem, né, igual o Hélio falou, decomp, você tem intimações, a Receita intima mais que o Estado, normalmente. O Estado estava muito problema com nota, né? Depois da nota eletrônica melhorou. Então,
Estado faz com as grandes acompanhamento diferenciado, por exemplo, você tem uma proximidade maior, com receita você não tem, né? Então, Cada pode dia ser um isso. fiscal de uma cidade diferente agora. Diferente, exato. Pode ser isso, eu estou tentando entender também, porque no primeiro momento bati o olho e falei, com o ICMS é mais complexo, mas em termos de trabalho... Quando você fala de simplificação, que teoricamente a simplificação aconteceu mais no âmbito federal do que estadual, então quer dizer que antes era muito pior, né? A balança para o lado do federal, né? É o maior cliente que nós temos, José. É mais distante. É mais distante. Cliente sócio, né? Cliente sócio. Aí aqui na pesquisa da OBJ, eles questionaram que indicadores as áreas fiscais utilizavam, né? E aí, a maior parte aqui citou total de obrigações entregues dentro do prazo. Esse foi o maior grupo, né? Aí um grupo quase tão grande diz que não tem nenhum indicador. Depois, outro indicador, que já é um subindicador do primeiro, né? Que é entregue no prazo e sem erro ou necessidade de retificação, né? Que aí são as falhas nos processos que incomodam muito aqui. Isso, porque entregar só no prazo não é suficiente, né? Porque assim, aparecem as notas fora de competência com o INSS da vida, se tem gente que é o DCTF-UE, umas coisas assim. Isso, exatamente. Então, aqui alguns indicadores, aí índice de crédito recuperado, quantidade de documento fiscal eletrônico escriturado, quantidade de multas recebidas, quantidade de documentos fiscais cancelados, escriturados fora do prazo, que aí é o exemplo do que o Zé falou, né? E quantidade de documentos fiscais com erros na emissão ou no recebimento. E temos indicadores, pessoal, vocês usam, realmente eu falo que nós temos alguns desses aqui, mas não está estruturado, até uma das metas esse ano, estruturar algumas coisas que tem a ver um pouco com alguns indicadores também a nível de governança, né? De estar numa política, todos têm acesso. A gente tributário aqui é alguns, mas só interno, até o ano passado. Zé Wander, nós temos aqui na Andrade alguns indicadores, né, e acaba desdobrando para outras situações, né? A gente tem uma reunião mensal e aí, basicamente, eu tenho uma área de apuração e outra da central fiscal, né? Falando da área de apuração, índice de multa e juros, e aí você começa a entrar no detalhe se nota fiscal foi atrasada, por que foi atrasada, e tem uma meta, obrigações acessórias entregues no prazo, e estou falando de obrigações acessórias e tributos apurados dentro do prazo, né? Então, eu tenho isso para apuração, e na minha outra área de central fiscal eu tenho mais 3 indicadores, que é basicamente índice de resolutividade daquilo que veio com problema, né? Então, aquilo que veio com problema que eu tive que atuar, né? Porque aí você trabalha na raiz e tentando retroalimentar isso aí para poder ir aliviando, né? Claro, a gente faz esse trabalho aqui, é um trabalho louco, sabe? Porque cada dia a nota fiscal atrasada é um retrabalho gigante, né? Que você faz uma apuração, de uma nota fiscal em atraso, você tem que refazer tudo, né? Sim. Na verdade, é uma obrigação que você vai entregar de novo. É menos informações, talvez seja em valor, mas trabalho é o mesmo, né? Então, a gente tem aqui 6 indicadores e, claro, acaba desdobrando em outras ações, sabe? Com esses indicadores. A gente vai tentar construir esse ano. Qualquer coisa a gente te passa aí o que a gente está pensando, troca uma ideia. Eu acho que é onde que o calo dói, né? Você colocar um monte de indicador que não tem efetividade, né? Então, a ideia é essa. A ideia é porque indicador comenta, né? Porque senão não faz sentido. A gente pôs um aqui, por exemplo, de processamento eletrônico de documento, um que a gente está mais evoluído aqui, que a gente tem uma ferramenta, né, que passa pelo sistema, que ajuda muito o processo, um indicador de qualidade do processo antes, né, assim, por exemplo, né, mas que a gente está trabalhando ainda em desenvolver. Mas acho que é isso que você falou, né? Muito importante, aquilo que dói, né? Então, quer dizer, lá dentro estaria, por exemplo, os documentos fora, como um subindicador desse, aí o que não foi fora do prazo, né? Então, talvez a gente, numa conciliação de XML, alguma coisa a gente pega. Mas, quer dizer, o que foi processado tempestivamente passou para a nossa ferramenta. É um exemplo que a gente tem aqui, né?
Eu estou falando desses 6 indicadores que eu tenho na área, mas eu estou num centro de gestão, então a contabilidade também, que fica com processamento de notas, tem os indicadores dela, e assim vai. O financeiro também tem, e é uma salada, é um ciclo aí. O problema em uma área vai impactar a outra, não tem jeito, né? Um pedido de compra, cadastro de fornecedor incorreto, a gente trabalha com aquela entidade aqui chamada SAP, então é um negócio monstro, né? Que você toda hora tem que o cara era do Simples Nacional, está no cravado que ele é do Simples Nacional, mas amanhã ele não é mais. Então, toda essa situação que a gente fica avaliando. E essa entidade, ela é tão complexa assim, né? Só para dar um exemplo, que talvez você cadastre as retenções certo, mas aí por acaso a operação adiantamento, uma coisa diferente que não poderia intervir, aí a entidade SAP gera um problema na retenção, né? Que não faz, talvez a gente vai ver numa conciliação depois. E aí é interessante, né? Eu estou falando aqui do SAP, é o seguinte, entrou errado, vai sair errado, não tem jeito, sabe, gente? Aliás, é assim, não é um negócio manual, né? Que você conserta no meio do caminho. Então, esse trabalho de avaliar as entradas dos documentos é extremamente relevante, sabe? Entrou correto, fez o pagamento correto, fez o lançamento na data correta, a coisa flui muito bem. Agora, se não validou, aí literalmente você vai ter problema em cima de problema. Acho até que vai ter uma tela na frente, se não me engano, Adriano, que vai falar disso de retrabalho, né? Mais esforço que as pessoas têm. Tem essa pergunta também, de quantidade de retrabalho. Nós chamamos isso aqui interno, Juninho, de atividade penetra, tá? Boa. Gostei do sujeito chamado SAP, gostei. Eu conheço outro indicador que é volume de multas, né? Então, tem empresas que estipulam um valor, né? Faz uma provisão do valor X lá para multas e autuações e, à medida que consegue melhorar esse número, isso tem esse indicador. Alguém tem mais algum indicador aí diferente para compartilhar aí como... E na verdade, José, só fazendo uma correção aqui, gente, o SAP é meio muleta de muita coisa errada, né? Tá errado porque o SAP é a entidade, né? E na verdade, erro de procedimento, né? Usuário. E aí coloca a culpa nessas 3 siglas aí. É isso aí, também tem essa pegada aí. Aí aqui, junto com indicadores, como aí alguns de vocês comentaram, tem a questão das metas, né? E aí a pesquisa da OBJ pergunta também quais são as metas da área fiscal. E aí citaram entregar a obrigação no prazo, um grupo não tem meta, garantir conferência no prazo, estudo da legislação fiscal, que aí está em linha com aquela questão de evitar, né, que tenham surpresas, quantidade de erros no SPED, quantidade de notas escrituradas e notas validadas. Então, se mistura um pouco aqui metas com indicadores, que aí depende da forma que cada um faz a gestão. Essa meta é o negócio da área, né? Não é uma meta diferente. É que quando você determina ali as quantidades, né, Zé? Por exemplo, né, vamos supor que o cara tenha 200 erros no SPED fiscal. Então, 200 advertências. E aí tem como meta, né, reduzir essas 200. Né, como se fosse algo que basta ter uma meta para você reduzir, né? Não, imagine quantidade de nota escriturada por mês na empresa que sofre com a pandemia. Assim, todas as metas podem ter melhorado, mas assim, é uma meta. Não independe da área fiscal. Quantidade por si só não é, né, de notas escrituradas, por exemplo. Só se for entrada tempestiva, né? Mesmo assim, não depende só da área também. Mas eu conheço empresa que tem meta de transmitir os SPEDs sem advertências. Uhum. E que o cara fica lá eliminando as advertências para transmitir sem advertência. Eliminando algo inclusive eliminando algo que não deveria eliminar, porque aí faz parte de ter alguma advertência que você vai concordar com ela e vai dizer, não, realmente essa advertência é advertência mesmo, e vai seguir assim porque está certo. Então, é o problema que gera, né? Alguns tipos de meta, ou que aí pode ser por causa de meta ou de direcionamento, né, independente do caso, mas de situações que não fazem sentido você eliminar, né? Você tem que eliminar as advertências que são elimináveis, né? Nem todas são, né?
Tem situações que o PVA vai te dizer que A não bateu com B, e você fala, o meu A não bate com B mesmo, ok. E assim vai. Aí tem uma outra pergunta da OBJ, quais são as metas dos gestores da área tributária, né? E aí, de novo, são metas mais abrangentes, né? Vamos dizer, as respostas não são mensuráveis, né? Então, assim, garantir o compliance fiscal, é o que a grande parte respondeu, escolher o melhor enquadramento tributário. Aqui eu acho que está mais em linha, se... Zé Wander, você está mais preocupado com o que ao gerir a área fiscal, né? A pergunta está mais nessa linha do que qual é a sua meta, né? Então, garantir o compliance fiscal, óbvio que abrange tudo, né? Escolher o melhor enquadramento tributário, né? Então, planejar e orientar a criação de novos negócios, aproveitar oportunidades para incentivos fiscais e manter o custo da área com o aumento do volume de trabalho, né? Eventualmente em função de aumento de faturamento, de estabelecimentos, essas coisas, né? Eu acho que isso deve ser até muito comum, né? Que hoje os gestores falam assim, né? Tipo assim, você tem que informatizar tal para garantir o crescimento da empresa sem aumento do número. Isso eu já ouvi muito, né? O número de funcionários. Isso, exatamente. Inclusive, se você receber uma apresentação da McKinsey, ela vai dizer para você, né? Que você vai reduzir X%, né, Hélio? X% da área com implantação do RPA. X mais 1, né? X mais 1. Tem cada coisa de RPA aí que a hora que você faz a conta do financeiro dela não vale a pena de jeito nenhum. Claro, tem alguns que valem, eu acho que o L é uma empresa maior que... Porque, por exemplo, é muito diferente uma empresa tipo aqui que transmite um DAP, vamos falar DCTF, né, que é mais fácil. Igual veio uma empresa apresentar para a gente um DCTF, a gente faz um. A gente não tem 300 estabelecimentos, 400 CNPJ diferentes, que talvez aquela automatização valesse a pena, né? Ou para ficar mais fácil DAP, né, essas coisas. Isso aí. Tem muito loucura. Exatamente. Pessoal, infelizmente, o Tonelli não continua sem energia lá, esse é um dos problemas de morar na roça. Então, eu acho que a Kátia e a Maria vão ficar chateadas aí do Tonelli não ter aparecido. Não sei se tem mais alguém aí que veio especificamente para participar da parte de ECF, mas é um motivo de força maior, né? Então, nós vamos, na reunião do dia 10, que é daqui a 2 quartas-feiras, o primeiro tema às 16 horas será da ECF com o Tonelli, ok? Ok. Então, pedimos desculpas, mas né, não tem muito o que a gente fazer nessa linha aí. Ô José, aproveitando aqui, então, acho que a gente vai ter um pouco de tempo, e até está meio em linha com a pesquisa aí, eu até falei que a gestão do contencioso administrativo fica comigo, dentro da área tributária. E as defesas administrativas, como é que funciona na maioria das empresas aí? São feitas dentro do tributário também, ou o escritório é terceirizado? Alguém tem essa situação? Nós aqui da CBMM, na verdade, o jurídico interno nosso que faz essas defesas, até todo contencioso. Na verdade, o fiscal ele imune o jurídico com informações, levantamento de dados. Entendi. Diferente de vocês. Tá. Os demais, alguém quer comentar aí como que é? Ninguém? Juninho? Quinros? É sigilo, Zé. Araújo? O meu estava no mute, mas eu queria que o Hélio fosse mais específico, assim. Porque, não sei. Uma manifestação de conformidade, por exemplo, uma impugnação, é feita dentro da área tributária ou é pelo seu jurídico ou é terceirizado? Continuo não entendendo. Então não é feito por vocês. Não, chegou uma notificação, por exemplo, tem que impugnar em 30 dias. Jurídico. Eu acho que tudo é jurídico mesmo, viu, Hélio? A gente é como você, a gente é envolvido. No final, a gente trabalha para eles também, mas é sempre com eles porque a gente sempre pede o aval, sempre pede a caneta, né? Então acaba que fica com eles. E tem contratação externa, tá? Norma, dependendo da situação,
tem sempre contratação externa. Se for precisar auxílio, apoio, é sempre contratação externa. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é nessa linha também. Julinho, é isso mesmo. Aqui, a depender do tamanho do tiro, a gente faz interno e a depender a gente contrata externo. Contrato, exatamente. E sempre com apoio do jurídico, né? Sempre que tem essas situações, é sempre apoio do jurídico. Às vezes até consulta, assim, a gente vai fazer a gente faz planejamento tributário, mas vai tomar uma decisão sempre envolvendo o jurídico, entendeu? Sempre com aval.